Agora chegou a hora da gente saber o que nós vamos aprender sobre o Windows. O Windows que é o seu primeiro curso, não é mesmo? Bom, você vai aprender primeiro o que é um computador. Na aula de hoje, nós vamos deixar para você tudo muito claro. Eu sei que você obviamente já sabe o que é um computador, né? Você está assistindo uma aula através de um computador agora. Mas quando eu falo que você vai entender o que é um computador, significa que você vai entender conceitos mais profundos. Você vai entrar no mundo da informática e entender o que faz cada peça, entender como é que funciona todo esse mecanismo chamado computador. Ainda no curso de Windows você vai aprender sobre software, sobre o próprio Windows, você vai estudar alguns acessórios, vai aprender sobre o uso das teclas, algo muito importante, vai estudar o painel de controle e vai aprender sobre o Windows Explorer parte 1 e 2. Depois você terá uma revisão sobre tudo que você aprendeu até fazer a sua atividade de conclusão. Como você pode ver, o curso de Windows é um curso extremamente rápido, muito objetivo, porém fundamental e importante no seu progresso e na sua carreira. Não tenha vergonha de perguntar. Sempre que tiver dúvidas, entre em contato, fale comigo, me mande as suas dúvidas, pergunte para um dos seus instrutores, pois é muito importante que você passe por todo esse curso sem ter nenhuma dúvida para trás. As aulas são tranquilas, são extremamente fáceis, mas sempre pode ter uma coisa ou outra, um termo que a gente não sabe o que é, não é mesmo? É nessa hora que você deve anotar e perguntar. Agora chegou a hora da gente começar a estudar o que é um computador. Antes da gente estudar o que é um computador, você tem que entender que ele é dividido em duas partes. Uma parte que nós chamamos de hardware e outra parte que nós chamamos de software. Cláudio, mas o que é o hardware e o que é o software? E por que essas palavras em inglês, palavras talvez difíceis ou não, por que utilizá-las? Na verdade, a gente não utiliza essas palavras no dia a dia, talvez mais software do que hardware, né? Mas por que a gente tem que saber o que é um e o que é outro? Porque o computador ele é dividido em duas partes. Se eu tivesse que fazer uma comparação, eu pegaria, por exemplo, nós, humanos. A gente também seria dividido em duas partes. O corpo, né, físico, que alguns chamam de matéria, né, o corpo físico, e a mente. Né? Então, aquilo que pensa e aquilo que faz, não é assim? Da mesma forma, o computador ele é dividido em duas partes. Uma que nós podemos chamar de que faz e outra de que pensa. Quase isso. Então, hardware, tem até aqui a tradução que significa equipamento ou ferramenta, é todo equipamento utilizado na computação. Alguns costumam dizer é tudo aquilo que você pode ver ou tocar. Eu prefiro dizer que é todo equipamento utilizado na computação. Então, nesse momento, você está assistindo uma aula minha, você talvez esteja usando fone de ouvido, monitor, mouse, teclado. Então, todos esses equipamentos fazem parte da computação. Eles são utilizados pelo computador. Então, esses equipamentos são os chamados hardwares, ok? Eles são ferramentas que você utiliza para trabalhar com o computador. Então, grave bem esse conceito de hardware. É todo equipamento ou ferramenta utilizado na computação. Já a questão do software é um pouco diferente. A tradução de software é programa, né? Ou seja, software são os programas utilizados no computador. Enquanto o hardware é o equipamento, o software são os programas. Mas aí a gente também tem que saber o que é o programa, tá? Para entender o que é o programa, nós teremos uma outra aula, que será a aula 2, aí a gente vai falar detalhadamente sobre o que é programa. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de programas que vão ficar mais claros na sua mente e você vai entender melhor. Antes, a gente precisa dizer, como eu já tinha dito aqui, que é comum associar o hardware à parte física do computador, aquilo que se pode tocar, e o software como a parte lógica do computador, aquilo que você não pode tocar, você não pode pegar no software. Isso é de fato real. Se pensarmos no computador como uma pessoa, o hardware seria o corpo e o software seria a mente. Então isso foi para você ficar gravado. Sempre que você pensar em hardware e software, você vai pensar em corpo e mente, ok?